Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Projeto que autoriza a Fundação a vender terreno é adiado por 8 sessões. Prefeito Lucas Zanata entrega plano de governo a vereadores. Presidente da Câmara, Edna Flor, abre ciclo de entrevistas com os parlamentares. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha. Muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a vocês, internautas. Os vereadores de Araçatuba adiaram por 8 sessões a discussão e votação do projeto de lei que autoriza a FEA, Fundação Educacional Araçatuba, a vender um terreno por meio de licitação. A matéria constou na ordem do dia da primeira sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. A presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor, deferiu o pedido de adiamento que foi apresentado pelo líder do prefeito e vice-presidente da Casa, o vereador Fernando Fabres. Ele alegou que a matéria enviada pela prefeitura despertava dúvidas e seria necessário um tempo maior para analisar a viabilidade da proposta, até ela ser finalmente debatida e colocada em votação no plenário. Acompanhe agora um trecho da justificativa do líder do prefeito. Esse projeto veio da antiga administração, mas a gente tem muitas dúvidas, né, presidente Arlindo? Quanto que eles têm arrecadado na FACFEA, a gente tem sobre a concessão de um curso de medicina, plano de investimento com recurso para ser vendido esse imóvel, se também o Ministério Público se pronunciar a respeito disso, para a gente ter uma legalidade mais firme, né, Gilberto, em relação a isso. Então, acho que com quem eu conversei, Batata, a gente tem essas dúvidas e a gente precisa disso com o tempo. Então, por isso, eu estou pedindo adiamento por 8 sessões aí para a gente poder avaliar melhor e fazer uma decisão mais clara e melhor para a nossa sociedade. Então, a gente não tem nada contra o crescimento e o desenvolvimento da FACFEA, muito pelo contrário, a gente quer que ela cresça, se desenvolva, mas a gente quer contribuir fiscalizando para que ela possa crescer saudável e a gente não tenha imóveis alienados sem necessidade ou sem que a gente possa avaliar com paciência essa propositura. O vereador Arlindo Araújo elogiou a iniciativa do vice-presidente da Câmara, Fernando Fabres, de pedir o adiamento para os demais parlamentares terem mais tempo para estudar a viabilidade do projeto. Esse é o verdadeiro papel de um líder do prefeito. Ele tem o poder de pedir adiamento de um projeto que veio do Executivo, mas analisa o projeto que veio do Executivo com critério, com um olhar crítico, porque se não vier com os elementos necessários para que essa casa possa fazer uma apreciação acurada acerca do projeto, ele já mostrou que ele retira o projeto e pede que seja adiado. E isso é realmente muito importante para que a gente tenha acesso a todas as informações com relação a isso e o que justifica essa necessidade de alienar um imóvel que tem um valor considerável. Fico feliz que essa casa comece assim. Parabéns, senhor líder do prefeito. Ainda na primeira sessão ordinária do ano, durante a fase do grande expediente, foram lidas e consideradas objetos de deliberação 15 proposituras, sendo 8 projetos de resolução, 5 projetos de lei, 1 projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à lei orgânica do município. Todas as propostas são de autoria dos próprios parlamentares e agora serão encaminhadas à Procuradoria Jurídica da Câmara e às comissões técnicas permanentes para análise e pareceres, que são necessários para posterior votação em plenário. E a próxima sessão ordinária da Câmara de Araçatuba está marcada para o dia 10 de fevereiro, segunda-feira, às 7 horas da noite. Os trabalhos são abertos ao público e transmitidos ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook.
Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. Acompanhe o Notícias da Câmara pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para ficar bem informado com o trabalho do Poder Legislativo de Araçatuba. E o prefeito da cidade, Lucas Zanata, compareceu ontem à noite na Câmara para entregar 2 cópias do plano de governo aos vereadores, durante a primeira sessão ordinária do ano. A remessa da mensagem do plano governamental na abertura da sessão legislativa está prevista na Lei Orgânica do município. Atendendo a um pedido do próprio chefe do Executivo Municipal, a entrega do plano foi feita pessoalmente, ocasião em que o prefeito Lucas Zanata cumprimentou os parlamentares e ocupou a tribuna para fazer um balanço do primeiro mês de trabalho. Acompanhe trecho do discurso dele. Vai ser também um momento ímpar. Primeira sessão de um mandato que eu acredito que a primeira Câmara toda livre. Livre para decidir. Livre para tomar seus posicionamentos, seus questionamentos. E isso é importante. Nós vamos ter muitos desafios e é importante que vocês participem, questionem. Estou deixando aqui hoje o programa de governo, que foi o programa nosso, que nós pensamos desde a campanha. Vou deixar aqui com a senhora presidente. Leiam, questionem, apoiem, participem, porque eu acredito, assim como vocês, que Araçatuba vai viver um novo momento. Eu não me canso de falar isso. Notícias da Câmara. E chegou o momento da entrevista do dia. Hoje com a participação da presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor, que abre o ciclo de bate-papos com os parlamentares. Ela conversou com o repórter João de Paula e fez um balanço inicial dos primeiros 30 dias no comando da mesa diretora e ainda anunciou projetos em desenvolvimento pelo seu gabinete. Confira a entrevista. Notícias da Câmara. Entrevista. E o Notícias da Câmara dessa edição, temporada 2025, recebe a presidente do Legislativo, a vereadora Edna Flor, a quem eu já agradeço pelo prestígio, pela presença em nosso estúdio. Na verdade, a gratidão é nossa, toda a equipe aqui da TV Câmara, do Rádio Câmara também, e acho que a palavra inicial é essa mesma, gratidão. Gratidão a Deus por estarmos iniciando o nosso ano legislativo, estarmos aqui na presidência, né, conduzindo os trabalhos, e é isso mesmo, agradecer muito a Deus por essa oportunidade, retornando aqui ao nosso Legislativo. Depois de uma temporada de praticamente 8 anos, aliás, 8 anos mesmo, né, presidente, na condição de vice-prefeita da cidade de Araçatuba, e agora retornando ao status de vereadora eleita pelo nosso município e também como presidente da Câmara. A senhora sempre disse que tinha um carinho muito especial pelo Poder Legislativo. Como foi a acolhida, como foi estar de volta ao Poder Legislativo? Na verdade, foi um momento assim, de muita alegria também e gratidão, esse retorno, como você bem assinalou aí. Nós temos sim um apreço muito grande pelo Legislativo, especialmente pelo trabalho colegiado. Eu digo que o trabalho aqui ele é enriquecido, potencializado, fortalecido por esse compartilhar de ideias. Às vezes a gente tem uma ideia e acha que é a melhor do mundo, e aí a gente chega aqui, ouve um colega, ouve outro, e a gente vê o quanto essa ideia pode ser lapidada. Presidente, a função de líder da mesa diretora, de presidente da Câmara, na verdade ela também é compartilhada concomitantemente à condição de vereadora. Como a senhora tem lidado com essa atribuição dupla no Legislativo araçatubense? Na verdade, nós estamos fazendo um esforço até de agenda, separando dias, horários, né? Para a gente também dar o atendimento no gabinete com a nossa assessoria. A gente tem assessoria permanente no gabinete e na presidência. Então, nós estamos nos revezando, me revezando nos 2 espaços e, felizmente, na presidência, a gente conta, com um apoio muito importante
importante da mesa diretora, dos demais integrantes da mesa diretora, a quem eu agradeço muito pelo compartilhar de ideias, pela busca conjunta de soluções. Então, agradeço aqui nominalmente aos vereadores Ícaro, Fabris e Pugina, né, por essa composição da mesa, e agradeço muito também aos demais vereadores e especialmente a equipe toda aqui da Câmara Municipal, a equipe de servidores, porque todos os servidores vêm e se colocam, cada um na sua área, à disposição. Isso facilita muito o trabalho. Presidente, inicialmente, na condição de líder da mesa diretora, quais as principais ações desenvolvidas com os demais integrantes da mesa diretora nesses iniciais, na verdade, nesses primeiros 30 dias do biênio da qual vocês fazem parte como mesa diretora? A mesa diretora já se reuniu pelo menos umas 4 ou 5 vezes, né, para a gente buscar soluções para algumas questões imediatas. Eu penso que a que nos tomou mais tempo e exigiu esforços, pesquisa, providências, foi exatamente essa que envolvia o aumento, vamos dizer assim, né, para que todos entendam, da remuneração dos assessores e alguns cargos de confiança aqui da Câmara Municipal. Felizmente, já está protocolada uma resolução para que a gente revogue, né, o ato, né, a resolução que deu origem a essa remuneração. É claro que há uma ação judicial em andamento, essa ação também já teve aí um desdobramento com o juiz determinando, né, aí a revogação desses valores. Todavia, por ser ação judicial e estar em tramitação, isso não trazia total segurança ao Legislativo. A qualquer momento, por algum ato, né, de Tribunal Superior, por alguma intervenção de alguma das partes no processo, nós poderíamos ter uma outra solução aí. Então, independente da questão do Judiciário, a Câmara também já teve essa preocupação de protocolar esse pedido aí, né, para que o plenário possa deliberar essa nova resolução, alterando, na verdade, revogando a resolução que deu origem aos altos salários. Perfeitamente. E também dentro dessa preocupação, desta pauta pela racionalização de gastos dentro da Câmara Municipal, para evitar dissabores e tudo mais, também existe um empenho da mesa diretora para que seja feita uma análise dos gastos que envolvem a sustentabilidade das operações dentro da Câmara Municipal. Como tem sido exatamente esse trabalho? Olha, na verdade, tem sido uma preocupação constante, né, em tudo. Nós estamos revendo atos, por exemplo, até de materiais que são distribuídos nos gabinetes, reformas que precisam ser feitas, e a gente faz análise. É necessária essa reforma nesse momento? Se não, vamos aguardar um momento mais oportuno. Então, a gente tem feito assim análise item por item de tudo que envolve gastos aqui, e há uma comunhão, né, de ideias aí nesse sentido de diminuir os gastos aqui do Legislativo. Porque, na verdade, nós precisamos deixar isso muito claro, que esse recurso que vem para o Legislativo, ele é do município. Então, na medida em que a gente consegue economizar aqui, é possível até fazer devolução ao Executivo, e isso pode ser, né, utilizado em ações mais emergenciais, como, por exemplo, da saúde. E a exemplo disso, a senhora citou o exemplo da saúde, tanto é verdade que com as sobras do 10º, que é este recurso ao qual a Câmara tem direito, né, recebe isso todos os meses, foi possível, por exemplo, fazer uma destinação desses recursos para uma demanda específica da Santa Casa de Araçatuba, institucionalmente falando, né? Isso, já da legislatura anterior, isso mesmo. Perfeitamente. Agora, com relação a essa dupla jornada a qual nós fizemos menção, quais as principais ações nesses também dos 30 dias para cá do seu gabinete, em forma de que possa inspirar projetos, que possam realmente inspirar ações que revertam para a própria sociedade? Eu penso que nós estamos trabalhando em duas ações mais imediatas. Uma é melhorar, facilitar, tirar um pouco da burocracia, da participação popular aqui na Câmara Municipal. Então, nós já protocolamos um projeto de alteração da Tribuna Livre para torná-la mais
prática, né, para que as pessoas possam, mais pessoas, mais órgãos e menos burocracia. Por exemplo, abrimos espaço para que o Sistema S, né, Sebrae, Senac, SESI, eles sempre têm ações tão importantes para trazer aqui para o Legislativo informações importantes sobre cursos, sobre iniciativas de empreendedorismo, de vários cursos de capacitação, e a gente então está disponibilizando a Tribuna Livre para isso, para que não fique aquela, né, necessidade de transformar a sessão em informal. Não, vamos trazer dentro do rito normal da nossa sessão. É um exemplo. Mas também facilitando, não precisa trazer tantos documentos como era exigido anteriormente, né? A gente, é claro que temos que ter cuidado para que aquela pessoa que venha a falar, ela tenha uma representatividade da nossa população, porque infelizmente não dá para ver o microfone para 200 mil eleitores. Então a pessoa que vem, ela precisa ter uma representatividade. Mas tudo isso de uma forma mais simples, né, já está sendo previsto aí na Tribuna Livre. E a outra ação, nós sabemos que a questão da saúde é uma questão emergencial, e nós, então, estamos, pelo nosso gabinete, com uma proposta de dar uma atenção especial à Associação Ritinha Prates, porque lá são desenvolvidas várias ações, são vários procedimentos na área da saúde que minimizam, né, por exemplo, a demanda na Santa Casa de leitos, por exemplo, que é um dos grandes problemas, né, da Santa Casa, uma das grandes dificuldades é poder ter leitos para atender as pessoas que lá chegam. E nós temos lá na Associação Ritinha Prates, no Hospital Ritinha Prates, melhor dizendo, nós temos lá a chamada UCP, Unidade de Cuidados Prolongados, onde 24 leitos são ocupados por aquelas pessoas que podem sair da Santa Casa, porque estão apenas agora em alguns procedimentos que não exigem mais a presença na Santa Casa, né? São procedimentos como sondas, curativos, né? Alguns procedimentos que podem ser transferidos para essa unidade de cuidados prolongados. Aliviaria a pressão no primeiro momento, a pressão assim, na Santa Casa. E essa pessoa, às vezes, não pode ir para casa porque não tem ninguém lá em casa, na casa dessa pessoa, sobretudo idosos, né, que possam passar uma sonda, uma comida interal. Então, isso tudo é feito lá na UCP, com fono, com fisioterapia, com profissionais de várias especialidades, né? O problema das escaras, que é um problema, às vezes, da pessoa que sai, né, de um ambiente hospitalar por ter ficado ali muito tempo. Então, tudo isso é cuidado nessa unidade. E nós estamos, de um lado, buscando recursos para que essa UCP seja realmente viável em termos de custeio. Hoje já há uma defasagem, e também buscando meios para ampliar esse número de leitos. É um exemplo. Por exemplo, todos esses serviços que são oferecidos à população, né, dentro da unidade SER 4, do Ritinha Prates, atendendo pessoas com demandas dentro das reabilitações auditiva, física, intelectual e visual, são oferecidos gratuitamente. Sim, né? É tudo pelo SUS, né? Além da UCP, você lembrou muito bem do SER, que é esse central de especialidades, né? Esse centro de especialidades também e de reabilitação em várias áreas, como você lembrou aí, e é muito importante. Nós estivemos lá visitando a fisioterapia, por exemplo, né? Que é um trabalho feito com profissionais, com assistência médica, fisioterápica. Então, é muito importante esse trabalho, porque isso alivia outros equipamentos do poder público municipal. Perfeitamente. Presidente, essa foi a entrevista inicial que dará origem a uma série de outras tantas que virão dentro da temporada 2025 do Notícias da Câmara. Eu já agradeço a sua presença aqui no Rádio Câmara, ou melhor, no Notícias da Câmara. Olha, eu que agradeço. E geralmente os assuntos assim, eles são tão ásperos às vezes, né? A gente fala aqui de tanta coisa, e eu queria então deixar uma última palavra, que é a palavra de esperança. Esse ano, né, nós estamos refletindo muito sobre a esperança. A gente não perder a esperança de que é possível buscar caminhos, não obstante alguns desafios. Perfeitamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E o Notícias da Câmara contou hoje com a participação da presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor. Notícias da Câmara. E assim termina
termina a primeira edição do Notícias da Câmara de 2025. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que acompanha o nosso trabalho, obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até o próximo programa.